Então, o que a gente Conselhos pode... do Vitor. O que a gente pode falar? Não Gravou sei, a mano. parte do A gente Vitinho já... falando? O que aconteceu é o seguinte, a gente tá gravando, conversando há mais ou menos 1h20 e deu um probleminha que eu, o editor, não captei nada do que foi gravado e conversado até agora. Até agora. Nada, Zero. Tipo nada. A então... a gente tem zero material? Zero material. Então, Como assim, zero? Nossa. E várias vezes que você parou pra gravar e voltar, você fez tudo errado? Sério? Seu inútil. Explique-nos o seu erro. Explique-nos o seu erro. É que eu esqueci de apertar o botão REC. Sim. Fala aí, galera. Aqui é o Faitou Podcast. Tô eu, Douglas Silvério, junto com o Renan Kendi, mais Adrian Yu, Yoneda, o Vitinho, que tá lá que tá lá na Austrália, e Daniel Sanches, que vocês já conhecem também, nosso colega de treino. Opa. Espero que vocês aproveitem. É nóis, primeiro e único aqui, único Vitor Taranto. Lembrem, vou voltar pro Brasil, Dr. Taranto Sensei, quero ver todo mundo fazendo rei de joelhos pra mim. Sonho. Primeiro você tem que passar no Yondan, né? Primeiro eu tenho que passar no Yondan. O plano é Godan no Japão, cara. O Godan, vamos ver aí o que vai acontecer agora. Agora eu tô podendo treinar de novo, tirar Yondan o mais rápido possível pra... Eu quero mesmo tirar o Godan no Japão. Ou Yondan no Japão e Godan em algum outro lugar que seja mais fácil. Galera, se vocês estão gostando do podcast, saiba que nós temos o site faitopodcast.blogspot.com.br. Críticas e sugestões, faitopodcast@gmail.com. Vitinho, como é que você começou a treinar Kendo, cara? Cara, eu comecei a treinar Kendo 14 anos atrás, quase 14 anos atrás, em 2002. Eu treinava judô desde os 11 anos de idade. Treinei sempre no colégio onde eu estudava. E logo que eu estava saindo do colegial, eu ia entrar no cursinho preparatório para a universidade, né? E eu não ia ter mais como fazer o judô. Eu ia ter que procurar uma academia. E nessa época, o Rafael Kendi, a mesma pessoa que levou o Eduardo Musetti, o Bife, que o pessoal chama de Guiguito, me convidou para ver o Kendo. Ele é sobrinho do Yamada Sensei. Ele falou que ele estava fazendo Kendo no Bandeirantes, que era legal, que eu ia gostar. E eu fui, fiz um treino. Nessa época já existia o Edu e o Guiguito. Depois que eu entrei, um mês depois, o Adrian entrou. Eu entrei em setembro de 2002. O Adrian entrou em outubro de 2002, logo que a terceira filha do Tadahito nasceu. Eu lembro que teve festa e os caramba. Aí eu me identifiquei logo de saída, assim. Foi bem legal. E aí, logo que eu entrei, o meu começo, igual teve no programa passado aí, o Daniel e o Edu falando, meu começo foi bem parecido, as mesmas coisas. Eu demorei pra colocar o bogo também, não tinha dinheiro pra colocar o bogo. O bogo que eu peguei era usado, um monte de parte usada, um monte de coisa antiga, parte do Takahashi Sensei, parte que tava lá no depósito. E foi indo até eu ter dinheiro para ter o meu próprio bogo. Mas eu tive que parar no meio do caminho, né? No meio do caminho eu tive um acidente grande, pesado, bombei o kill. E aí... Não, fala sério, você teve que se mudar, né? Nossa. Na verdade, o time precisou se mudar porque a vergonha de bombar o item foi muito grande. Não, logo depois disso, eu tive que mudar. Eu passei na Unesp de São Vicente. Eu fui fazer biologia marinha. Morando em outra cidade era mais difícil para mim. Aí eu fiquei 3 anos parado. Fora esse tempo da universidade, aí eu tive algumas lesões meio sérias que me deixaram bastante tempo afastado do Kendo no total, né? Eu sempre estava de volta. O Kendo foi uma coisa que eu sempre gostei mesmo. Então sempre voltava, sempre curtia aí com o pessoal, sempre no Bandeirantes. Então você voltou aí pra Austrália pra tentar o Yondan, né? Eu vim pra Austrália a primeira vez 4 anos atrás. Sabia que eu não ia conseguir tirar o Sandan do Brasil, eu vim aqui pra Austrália, porque não precisa fazer a Kodachi no Catar. A gente tá brincando aqui que você
está aí só pra tirar o quarto, né? Mas conta a verdade aí, por que você está na Austrália? Eu vim fazer meu doutorado. Eu estava trabalhando no Brasil. No Brasil eu era engenheiro ambiental, trabalhava com estação de tratamento de efluente. Cansei, decidi voltar para a vida acadêmica, uma coisa que eu gosto muito. Eu apliquei para uma bolsa do governo, Programa Básico de Ciências. Eu consegui uma bolsa de doutorado pelo governo brasileiro. Estou aqui na Austrália desde abril de 2015 fazendo meu doutorado. E termina quando? Eu tenho que renovar, eu tenho que mostrar para o governo brasileiro que eu estou trabalhando. Então eu renovo minha bolsa todo ano. Se eles falam, olha, você não fez o suficiente, eu sou obrigado a voltar para o Brasil. Acabei de renovar minha bolsa, então por enquanto, no mínimo, eu fico aqui mais um ano. No máximo, eu fico aqui até junho de 2019, que é quando acaba todo o período que eu tenho para o doutorado, mais estágio, mais as coisas aqui que tem para fazer. E é isso, eu tô agora aqui, tentei fazer Kendo de novo aqui, mas de novo eu me lesionei. Lesão, pra mim, é uma coisa que me acompanha faz tempo já. É incrível a quantidade de vezes que eu me lesiono e que eu saio. Dessa vez, de novo, eu sofri uma lesão no joelho, tive uma lesão extensa dos ligamentos cruzado posterior e do colateral. Me deixaram afastado aí do Kendo 8 meses. Acabei de voltar pro Kendo. Terça-feira passada foi meu primeiro treino de volta. Senti bem o joelho, então já tô confiante para voltar a treinar e voltar a competir. Eu não consigo ficar muito tempo longe de competição, não. Vitinho, fala pra gente as diferenças que você sentiu do treino, como é que a gente treina aqui no Band e como é que vocês treinam aí na UTS aí, como é que é o treino de vocês aí? Opa, garoto Vicky, prazerzão falar com você. Tá fácil. A diferença Kendo Austrália e Kendo Brasil é muito diferente, né? A gente já começa com isso. Você tem aqui dentro da Austrália mesmo muita diferença entre os dojos daqui. A Austrália tem o mesmo número de praticantes de Kendo do Brasil, só que é muito mais novo. Então tem vários bons lutadores espalhados pelo país, ao invés de vários bons lutadores concentrados em São Paulo, por exemplo, com dojos que não tem tantas pessoas e, portanto, não tem tantos bons lutadores. Você vai ter 2 bons lutadores por dojo. Então é bem espalhado. Você vai ter um treino muito mais fraco, muito mais... não fraco, muito mais... Você não consegue dar tanto do treino. Você tem que se esforçar mais para conseguir tirar o mesmo tanto do treino. Enquanto que no Brasil você tem mais lutadores de alto nível, você vai ter facilidade para desenvolver o Kendo. É como se você tivesse que nivelar o treino por baixo, né? Exatamente. No jogo forte você nivela o nível lá em cima. Exatamente. Vai tentar Tigre pra você amanhã, tá? Eu? Ô, seu aniversário, viado. Não, a gente tá falando aqui há 3 horas e ele não gravou porra nenhuma. Boa. Boa. Deu ruim pra você amanhã, hein? Beleza. Deu ruim pra você. Vai ser Tigre violento. Vou tá torcendo aqui pra vocês arrebentarem. Eu vou lá pra assistir. Tem divulgação do Kendo aí na Austrália? Divulgação você diz de grandes mídias ou... Porque não. Divulgação pode ser... Assim, a gente tem, igual teve o seminário do Takanabe do Ako aqui, a gente teve uma divulgação, teve cartaz, teve divulgação de internet, página da universidade anunciando isso daí. Então você tem a mídia mais quieta, assim, dá pra falar desse jeito, você sabe o que é Kendo, mas você não vê divulgação nenhuma em rádio e jornal. Você tem revista, você tem jornal de televisão, né? Você tem revista, você tem jornal, você tem internet, mas rádio e televisão, a grande mídia, eles nem sabem o que é Kendo. Igualzinho no Brasil. Assim, entendi. Porque eu ia comparar que nem com... Aqui todo mundo sabe o que é Karatê, o que é Judô, mas não sabe o que é Kendo. Aí eu não sei como é. A gente tem algumas vezes... Foi gente no Jô Soares, do Bunkyo foi no Jô fazer apresentação de Kendo lá em 2009. Teve apresentação em televisão, até o Bandeirantes
já fez apresentação que passou na Record. Então você vê uma apresentação a cada 2, 3 anos aparecer na televisão. Aqui é a mesma coisa. Se aparece alguma coisa na televisão, vai ser a cada 2, 3 anos. Ninguém vai saber o que é da grande mídia, da povão assim, não vai saber o que é Kendo. Sabe o que é judô, sabe o que é karatê, sabe o que é taekwondo. Então eles ficam perguntando, né? O que você faz? Kendo? Taekwondo? Não, Kendo. Taekwondo. Tomar no cu então, né? Então é bem parecido com o Brasil, né? Bem parecido. No geral, assim. Eu acho que o negócio é que aqui na Austrália é mais novo, né? É tudo mais novo. Então, no geral, a visão geral é bem parecida com o Brasil. Sim. Mas eu tenho notado, pelo menos claro, você comentou, né, que tem a diferença do povão, do povo, né, da grande mídia que informa o povo, e tem aquelas pessoas que têm um pouco mais de informação, classe média, média alta. Eu tenho notado, pelo menos com quem eu converso, por exemplo, pessoas do trabalho, que o pessoal que não tá nessa massa maior, muitos conhecem o Kendo aqui no Brasil. Eu tenho me surpreendido, assim, quando eles comentam que você treina, eu falo Kendo, tem bastante gente que fala assim, eu sei, aquele da espada, né? Eles não sabem em detalhe, mas eles já têm associado, já vi bastante gente associando o termo Kendo com uma luta de espada. Eu tenho visto uma grande mudança nos últimos tempos. Eu fico mó feliz quando eu falo Kendo e o pessoal fala, aquele da espada. Fico felizão, assim, porque é difícil você explicar, né? Mas esgrima pra homem, né? Como é que você vai explicar o Kendo? Quando você fala assim, é uma luta japonesa com espada, e o pessoal consegue associar, assim, acho bem legal. Isso acontece aqui também, mas é bem menos. Se você tá vendo uma evolução aí no Brasil, isso é bom. Aqui eu não vejo evolução, assim, do geral, não. Mas eu tenho data pra voltar já, viu? Fazer uma visitinha pra vocês aí. Março do ano que vem eu tô fazendo uma visitinha pra vocês. Março? Vamos contando aí. Estamos ansiosos. Óbvio que estão. Vou arranjar alguma viagem nessa época aí. Acho que é uma boa época pra ir pra Austrália, essa época aí. Também acho. Um bom período pra conhecer a Austrália. Seus porra. E aí, como é que tá o Bandeirantes agora, hein? Desse tempo que eu tô fora aí, entrou gente nova, não entrou gente nova? Como é que tá? Tá bem melhor, né? pouca sombra. Como a gente perdeu parte da gravação, ou melhor, tudo, a gente comentou do seminário que você teve com o Ako e o Takanabe, né? Você poderia dar uma resumida das suas impressões? Vamos lá. Eu lembro que vocês tinham perguntado para mim aqui se era mais fácil, né, vir professor do Japão para cá. Só voltando um pouquinho aí para falar para vocês. Aqui a gente tem uma proximidade muito grande com o Japão e Coreia. Então você tem muitos atletas japoneses e coreanos que vêm para cá. Para vir sensei do Japão aqui já é mais difícil, porque você tem que pagar a estadia deles aqui, e a Federação Australiana de Kendo não é tão forte, né? Não tem tanto dinheiro. Então você tem alguns eventos que você tem. Com certeza, todo ano tem professor do Japão aqui. Em 2014 teve o Kamei Sensei, em 2015 teve o Takanabe e o Ako Sensei, e um outro Hachidan aqui, agora me fugiu o nome. E esse ano tá vindo um Hachidan no começo do ano e um Hachidan no final do ano, já é certeza. Então você tem bastante visita aqui, bem mais do que no Brasil, mas eu acho que a maior influência são os atletas, que vem bastante. Você vem bastante atleta de seleção, principalmente de seleção coreana, que vem para cá. A gente consegue ver eles aqui. No seminário que teve ano passado, teve o Fukuda Sensei, que é o sensei da UTS. Ele é aluno do Furukawa Sensei, então ele tem uns contatos bem importantes no Japão. Um dos contatos é o Ako Sensei, aluno do Furukawa Sensei, e ele trouxe os dois para cá, para um seminário de 2 dias, que é um seminário na sexta e no sábado, e quinta-feira ele abriu o treino da UTS pro Takanabe e pro Ako Sensei. Foi impressionante. Na quinta-feira
só o pessoal da UTS treinou, enquanto sexta-feira tinha 90 alunos, sábado tinha 90 alunos também, impressionante. Ver esses caras treinando é uma coisa totalmente diferente. A gente teve o prazer de vê-los lutar em 2009 aí no Brasil. O Adrian foi para os outros 2 mundiais que teve, né? Itália e Japão, conseguiu vê-los lutando também no Mundial, mas vê-los treinando e vê-los fazendo um keiko é uma coisa incrível. Eles fazem a luta ficar fluida, assim. O Adrian tinha me perguntado, né, se alguém consegue acertar alguma coisa neles. Consegue, porque eles fazem a luta ficar fluida. Mas no momento que eles querem acertar o golpe, eles acertam. É impressionante. O Ako, ele dava tsuki em todo mundo, nos mais graduados, assim. Atravessava. Eu vi ele arremessar um cara que tem quase o meu peso, uns 2 metros para trás no tsuki. É um absurdo, assim. E todo o seminário foi voltado pro Kendo Verdade, né? A gente ouviu bastante destacar, Sensei. Como você bate, qual o impacto do seu corpo, o impacto do seu espírito e o jeito como você treina, sempre grande, sempre forte, sempre constante. O exemplo do men dele, mostrando como o Kiai, o corpo e o Zanshin, a presença no golpe é importante. Ele fez um golpe, ele estava vendo todo mundo bater men, aí ele imitou uma das pessoas batendo o men. Bateu o men correto, certinho, e ele saiu pulando depois da batida, né? O Zanshin dele foi meio mole. Ele perguntou, e todo mundo viu que o impacto foi certo, que o pé foi certo, mas não teve aquela presença. Aí ele bateu o men dele, com o corpo dele, com o kiai dele, com o impacto dele, só que ele fez de propósito para a Shinai resvalar no men. E aí ele continuou no Zanshin, ele deslizou pelo chão, assim, é impressionante ver esses caras batendo no men. E aí ele virou para todo mundo e falou, essas coisas que é incrível como é diferente a presença dele, assim. E é isso que ele estava querendo mostrar. O quanto que você se esforça, esse espírito, essa vontade, pode impactar no golpe e no treino. Que foi, acho que a lição que mais ficou aqui, que com certeza mudou o jeito como a gente treina aqui dentro da UTS. Fala de como mudou, então, o treino de vocês na semana seguinte ao seminário. O treino da UTS, igual eu tinha falado que aqui na Austrália você tem diferenças de dojos, diferenças de treinos, né? Diferente do Brasil, que a gente tem um treino mais japonês mesmo, assim, em todos os dojos. Aqui você tem diferentes treinos, em um dojo coreano, em um dojo que vem muita gente de Hong Kong, em um dojo que vem muita gente do Japão, e diferenças de sensei. Aqui na UTS, a gente segue o Fukuda Sensei, e ele é um sensei que preza muito pelo kendo de competição. Então você vê muito corte curto, muito corte rápido, sempre visando o impacto na competição mesmo. O dojo que eu treino aqui é realmente muito bom em competição, mas eu não vejo eles tão bons em Kihon. Logo que o Takanabe saiu daqui, parece que eles deixaram, o Takanabe Sensei e o Ako Sensei, parece que eles deixaram um pedaço do espírito deles aqui, assim. O dojo estava diferente, a energia do pessoal, o kiai do pessoal, a batida do pessoal, até o aquecimento, fazer um suburi em um movimento só, grande e rápido, mudou completamente. Vitinho, então você diria que o kendo aí do pessoal é um kendo feio, mais eficiente, então? Nesse dojo que eu estou. Eu acho que você pode dizer feio, no geral, assim. Óbvio, você tem o Jason Chaplin aqui, o campeão australiano de Kendo. Ele já foi 3 vezes pro Japão. Uma das vezes ele ficou treinando com o Furukawa e com o Eiga Sensei. Então é um cara que tem um Kendo muito bonito. Você tem aqui o Suzuki Sensei, que é um cara que tirou ele até o Godan, ficou no Japão, agora está morando aqui na Austrália. Kendo é excepcional. Você tem os bons, assim, o pessoal com alta graduação, são pessoas com Kendo muito bonito. Mas o que eu vejo são os Shoshinsas, os Kenshis que estão aprendendo agora Kendo, estão ficando com Kendo de competição. Então o pessoal entra, ganha, a gente foi campeão universitário de Kendo aqui por equipe, lutando contra equipes mais fortes, mais graduadas,
os menos graduados ganhando deles, mas ganhando daquele jeito de quebrar o corpo pro lado para bater um côté, ou de defender e segurar a luta. Eu acho feio, mas ganharam as lutas. Nessa linha, falando sobre Kendo eficiente e Kendo bonito, eu lembro de uma história que o Roberto Kishikawa contou no seminário dele, que foi o seguinte: desde pequeno, né, o Roberto começou a treinar no Seibukan e ele ganhava tudo, né, e o Toida Sensei nunca falava nada pra ele. Até que teve um dia que ele perdeu uma luta e o Toida Sensei chegou nele e falou: parabéns. E ele ficou assim: como assim, parabéns? Eu perdi a luta. E o sensei dele falou: não, parabéns, porque você fez Kendo bonito. Então, fica uma história, né, do que vale mais, você ganhar ou perder bonito. E isso parece que marcou bastante o Roberto Kishikawa e o Kendo dele. Vocês estão lembrados dessa história? Eu não lembro. Eu lembro, sim. Eu lembro do seminário que, na verdade, dentre as pessoas, para quem está perguntando aqui, só eu e o Douglas estivemos lá, né? Eu lembro desse comentário, sim. Isso também é uma coisa que o Takahashi Sensei também sempre falava pra gente, né? Que tem que tanto ganhar quanto perder bonito. E perder também faz parte do aprendizado, mas perder feio deixa uma marca ruim, né? Eu acho que você tem que fazer um shiai sensato pros dois lados e caso você perca, que seja uma perda saudável pros dois lados, que os dois saiam felizes da luta. Digna. Kishikawa Sensei comentou isso aí, o Takahashi Sensei já nos dizia isso, sempre nos disse isso, e eu acho que isso também é bastante aparente também nas nossas lutas pessoal do nosso dojo, né? Mesmo que a gente não tenha mais o Takahashi Sensei falando isso para as pessoas novas, eu acho que é uma consequência do que todos naquela época aprenderam, mostram hoje e acabam sendo como referência para quem está começando hoje. Já que o Adrian entrou na conversa, dessa gravação, né, que a gente já conversou bastante com ele, a gente já falado sobre o Mundial, como é que foi lutar com os atletas, se foi o Kendo verdade ou foi o Kendo da mãe ali. Como eu tinha comentado, as pessoas com quem eu lutei foram 4 atletas, todas elas lutaram de uma forma bem limpa. Ninguém entrou para ganhar a todo custo. Assim, claro, todos estão no campeonato, principalmente no Mundial, querem ganhar. Mas o que eu achei legal, o que eu gostei bastante é que esse ganhar, todo mundo buscava de uma forma limpa. Todo mundo, pelo menos com quem eu lutei, né? Queria lutar de forma limpa. Então, sim, eu acho que todos, tanto aqueles que ganharam quanto aqueles que perderam, souberam mostrar uma luta, como a gente comentou agora há pouco, digna. Ganharam bonito e perderam bonito. Eu acho que isso é importante, principalmente a nível mundial, né? Porque se é uma referência, né? Todos que estão treinando em qualquer lugar do mundo, provavelmente vai ver alguma luta do mundial gravada no YouTube, em alguma mídia, algum meio da internet aí. Então, como isso é uma referência, eu acho que é importantíssimo. Eu achei bastante legal que isso tenha acontecido. Adrian, no Mundial, vocês treinaram em alguns dojos no Japão. Inclusive receberam alguns elogios de alguns senseis. Conta um pouco como foi essa experiência. Na verdade, no período que eu estive lá, eu posso separar em 2 períodos bem distintos, que é o pré-campeonato e o pós-campeonato. No pré-campeonato, a gente foi, naturalmente, todos mais focados pro campeonato, então na semana que antecedeu o evento, o campeonato propriamente dito, a gente todo dia ia para algum local treinar. Os principais locais, os mais marcantes, foram a Polícia de Tóquio. Nós acordamos de manhã cedinho, 6 da manhã a gente já saiu correndo para chegar no treino das 7 da manhã. Mas foi um keiko simples, a gente entrou no treino normal da polícia. E como alguns atletas da Polícia de Tóquio são atletas do Japão, e por estar na véspera do campeonato, eles não estiveram lá. Eu acho que é costume deles, eles se isolarem para também não ter contato com outros atletas dos outros países. Então a gente não encontrou lá nem o Shodai, nem o Uchimura. Mas, naturalmente, é a Polícia de Tóquio. Todos lá são muito fortes. Então, foi bastante interessante. Inclusive, eu tava de Jodan, né, no campeonato. Inclusive, eu lutei de Jodan contra um outro Jodan. Eu fiz questão de entrar numa fila de um sensei de Jodan e lutar contra ele. Então, foi, assim, uma experiência bastante bacana. Bem diferente, né? O espaço da polícia é mais imponente também. Algo que a gente tá
acostumado aqui no Brasil. Mas aí no mesmo dia nós fomos pro Kokushikan. Coincidiu dos dois principais lugares que a gente foi serem no mesmo dia. De manhã a gente foi pra polícia, à tarde a gente pegou, na verdade o Kokushikan enviou um ônibus pra nos buscar lá no, como que chama? Onde a gente fica? Hotel? Ajuda aí a palavra. Não é hotel, não é hotel, Concentração. Onde vocês estavam na polícia? Alojamento. Não, alojamento, isso. Alojamento, isso. Já ia falar masmorra. Na mesma tarde, a gente foi pro Kokushikan, né? Coincidiu de ser no mesmo dia. O próprio Kokushikan mandou um ônibus para buscar a gente no alojamento, o que pra gente, naquele momento, já foi uma grande surpresa, né? Deles terem essa preocupação de enviar um ônibus pra gente. E nós fomos lá e a surpresa foi cada vez mais aumentando. A receptividade foi absurdamente boa, grande. Na hora que a gente chegou lá, todos os atletas principais estavam lá na porta para receber a gente, para cumprimentar, inclusive para carregar os nossos bogos. Né? Ninguém imaginava isso, ninguém estava acostumado a isso, mas lá no Japão é uma coisa muito comum dos kohais, né, dos mais novatos ou mais jovens, fazerem isso para os senpais. Então, como a gente era visita, como uma questão acho que de honra, eles fizeram isso pra gente, né? E já estavam aquecidos quando a gente chegou, eles pediram pra gente puxar a nossa parte de aquecimento para todos os atletas deles virem, como se fosse um exemplo, né? E depois foi uma sequência de Shiai, muito difícil de ganhar, eles são jovens, todos jovens, muito rápidos, explosivos, e que estão lá treinando todo dia, o tempo todo, fazendo, né, uma faculdade de educação física. Então, são os atletas de ponta que, em breve, certamente, alguns deles estarão ali na seleção do Japão. E também tinha foi Shiai e tal, mas eram chimpãs o pessoal entre eles, né, chimpãs jovens. Então, talvez tenha tido um pouquinho do efeito de não ser o mesmo critério, o mesmo nível dos chimpãs que são cobrados no Mundial. Terminado algumas sequências de Shiais, a gente fez Keiko. A gente fez um Tachigiri de, se não me engano, se eu me lembro bem, foram 10 ou 15 minutos. Todos nós do Brasil ficamos de Motodachi e os atletas do Kokushikan fizeram fila pra gente fazer Keiko um atrás do outro. Foi um Keiko extremamente cansativo, né? Que todo mundo vem na fúria querendo bater o máximo possível, acertar o máximo possível os atletas de seleção de outros países. Mas foi bastante interessante, né? A gente saiu bastante satisfeito. Ao final do treino, nos ofereceram toalha, sabonete para tomar banho. Alguns deles vinham querendo dobrar hakama, guardar nosso bogo. É totalmente diferente do que a gente está acostumado, mas acho que lá, como eu comentei, entre Kohai e Senpai deve ser mais comum acontecer isso. E à noite, ao final do dia, a gente teve um jantar de confraternização, quando os principais senseis do Kokushikan, eles ofereceram um jantar, né? Então, todos nós bebeu junto com os senseis, comeu junto com os senseis e teve 1 ou 2 horas ali conversando com todos os outros senseis, né? Alguns deles, inclusive, já tinham vindo pro Brasil, então eles até arriscavam algumas palavras em português que eles lembravam. Então foi experiência única. Todos nós saímos super surpresos da forma como eles nos trataram, da forma como as coisas foram conduzidas. E ao final também, na hora de ir embora, todos os atletas, todos mesmos, formaram um corredor assim, e aplaudindo, fazendo rei, agradecendo, né, mutuamente a nossa visita. Foi realmente uma experiência incrível. E um outro lugar que a gente treinou que também foi interessante foi no Keio Daigaku, Keio University, né? É uma das universidades ali de Tóquio, mas não é de arte, não é de educação física como é o Kokushikan. São pessoas, acho que mais intelectuais, trabalham mais na parte de engenharia, contabilidade, matemática e tudo mais, mas eles também treinam constantemente. Também muito fortes, fomos também muito bem recebidos, fizemos shiais, todos tinham muitos atletas realmente muito fortes. Nesse dia a gente também teve um jantar de confraternização e tal, mas o mais marcante de longe é o Kokushikan, e o fato de a gente ter ido para a polícia de Tóquio também foi bastante marcante. E após o campeonato eu tive a oportunidade de visitar 2 locais. Eu fui com essa intenção de visitar 2 locais. Eu fui para 2 colégios.
Um deles é o Colégio do Primo da Yu. Nós não participamos no treino, nós fomos só assistir mesmo. E tinham pouquíssimos atletas, eram 3 ou 4 atletas apenas, fazendo um treino bem Kihon mesmo. E lá em Kobe, que é a cidade da minha família, eu tive a oportunidade de treinar onde meu primo treina. É um colégio também, estava tendo um evento, como se fosse um Dokai, mas não era bem um Dokai. E a gente participou nesse treino, fomos também muito bem recebidos. Foi bastante interessante para mim, porque a gente fez o treino, o Sensei puxou, a gente participou dos treinos. Ele é um treino, como é para adolescente, para pessoas... A maioria das pessoas acho que tinham ali era o segundo colegial, o primeiro colegial, equivalente da idade aqui do Brasil, né? 14, 15 anos, 16 anos no máximo. Então, um treino assim intenso, por eles serem jovens, só que bastante Kihon. Infelizmente, não deu pra treinar com o Sensei, porque o Sensei tava envolvido com a organização do evento lá, mas foi a primeira vez que eu lutei com um Yoneda, né? Alguém da minha família, não sendo o meu pai, e acho que assim, eu saí bastante satisfeito nesse sentido. E os estudantes queriam fazer Keiko com você? Então, a visita ela foi programada, né? Como ela foi na escola do meu primo, ela já tinha sido informada, a minha tia já tinha conversado com o sensei da escola, né? Comentado que a gente ia lá. Então, eles também se programaram para receber a gente. Claro, não foi nada comparado ao que foi Kokushika, mas a gente foi muito bem recebido. Alguns dos atletas que treinaram com a gente estavam esperando na porta e tal. Então, com certeza, pelo fato da gente ter ido para o Japão representando o Brasil, com certeza todos eles estavam ansiosos para treinar com a gente. Ao final do treino, teve, claro, um Jugeiko. Eu e a Yu ficamos de Motodachi, a gente treinou com todos eles. Então, assim, mas são pessoas que estão começando. Tinha um atleta, assim, bastante... Eu acho que era o mais senpai entre eles ali, que era bastante espoleta. Ele era bem explosivo, bem rápido. Mas ainda são juvenis, né? O nível, naturalmente, é totalmente outro. Né? É Kendo de criança, de jovem, de adolescente. Você acha que o treino focado na polícia é mais de competição? Ou é diferente dos dojos? Ou não? É a mesma coisa? Então, na polícia, a gente não teve um treino. A gente foi num dia que era só Keiko. A gente chegou lá, fez o seretsu e só começou o Keiko. É um Jugeiko, que as pessoas... Os senpais, né, os sensei senpais ficam de Motodachi e os demais formam fila para treinar. Então não teve um treino assim, treino que eu digo puxado, conduzido por algum sensei. E foi apenas Jugeiko. Você acha que seria interessante fazer esses tipos de treino aqui no Brasil? Um dia da semana faríamos Jugeiko, para todo mundo possa praticar, e nos outros vamos focar em Kihon, Subori. Na verdade, alguns dojos já têm esse costume de tempos em tempos ter um treino só de Keiko. E eu acho interessante ter isso, mas o problema é que a gente não tem uma constância de pessoas fortes estando presentes em todos os treinos, de forma que a gente consiga fazer com que todos treinem também o Kihon, treinem o Kirikaeshi, treinem o fortalecimento, e todas as pessoas façam o Keiko. Eu concordo, eu acho que o Keiko é importantíssimo para você testar, treinar, entender, estudar o oponente. Poderia ter um dia definido, talvez organizado pela CBK, SPK, não sei, em que é como se fosse um Godogeiko, que as pessoas de vários dojos se juntam para fazer um Keiko. Isso foi inclusive uma sugestão que eu fiz para os nossos senpais aí da seleção, da gente manter um treino talvez mensal, uma vez por mês, pelo menos para aquelas pessoas que estão interessadas em participar no próximo Mundial, da gente treinar entre a gente também. Porque os treinos de dojo são diferentes, né, dos treinos dos atletas que estão tentando ir para a seleção. A intensidade da luta é diferente, o nível das pessoas com quem você luta é diferente. E então, se a gente está sempre acostumado a lutar, a estar fazendo Keiko com pessoas menos graduadas ou iniciantes, eu acho que no sentido do objetivo do Mundial, perde um pouco do foco. Então, é uma das sugestões que eu coloquei. E talvez a gente consiga fazer isso mais vezes do que nos anos anteriores. Vamos ver se isso dá certo. Cara, saindo totalmente do assunto, eu acho muito louco isso que você falou. Pela primeira vez, você lutou com um Yoneda que não era o seu pai. Como é enfrentar o seu pai no treino? Eu lembro o Daniel também falando que ele colocou o Bogo no pai dele para treinar em casa. Cara, como que é isso? O Edu comentou, né, que meu pai já treinava no Japão e tal, mas, como eu comentei, eu só fui saber que ele treinava Kendo depois de eu começar. E ele só foi voltar a treinar Kendo depois de um certo tempo que eu tava treinando. Lógico que você não tem a mesma capacidade física, mas
quem já treinou Kendo por bastante tempo, principalmente quem treinou da infância, o corpo lembra os movimentos, né? A percepção existe ainda. A reação é mais demorada. Mas o meu pai, eu sempre achei que meu pai tinha sempre uma percepção muito boa, uma reação muito rápida. Então no começo eu achava bastante difícil lutar com ele. Inclusive o Kendo dele é aqueles Kendo mais antigo, né? Mas menos Kihon, menos não respeito, mas menos ele é mais intenso, mais agressivo. Então, isso, menos cortês, ele é mais agressivo. Ele se dá o main, errou, é soco na cara. Bateu fora, azar, né? Assim, era interessante lutar com ele nesse sentido. Era um Kendo mais das antigas, assim. Mas... Eu lembro. Mas o que me interessa nisso é realmente você conseguir dissociar essa imagem de, cara, meu pai, simplesmente descer a pancada. E ele dissociar essa imagem de meu filho e simplesmente... Eu acho isso de verdade fascinante. Eu não consigo imaginar, eu consigo com certeza imaginar eu fazendo um keiko com meu irmão. Eu não consigo imaginar eu fazendo um keiko com meu pai. É tudo uma questão de orgulho, né? Com certeza tem as pessoas orgulhosas, os pais orgulhosos que não devem gostar de tá tomando ou perdendo do filho. Mas também tem o lado dos pais que vem do outro lado, né? Vem que vê o filho evoluindo, para ele é um orgulho. Eu acho que nesse sentido a gente nunca teve esse problema. Eu, naturalmente, por ser meu pai, sempre quis não perder para ele, sempre quis superar. E por outro lado, eu acho que ele também não se sentia mal a tomar mais golpes de mim, porque ele via, assim, que eu comecei no Kendo por conta própria, eu fui atrás, não que eu fui atrás, mas eu fui assistir, né, a convite do Edu, comecei a treinar por vontade própria e fui crescendo no Kendo nesse sentido. Então, acho que na visão dele é mais, não no orgulho, assim, negativo de, tô tomando do meu filho, mas muito pelo contrário, de meu filho evoluiu bastante por conta própria. Eu acho que depende muito da relação que você tem com seu pai, né? E é verdade que vocês treinavam em casa? Vocês colocavam kotê e ficavam se batendo? Tinha um período que a gente só colocava o kotê e ficava treinando, brincando, né, de acertar um kotê do outro, fazer harai kotê e tal. E eventualmente acontecia de dar fumikome, né? Então teve uma vez que o vizinho de baixo interfonou lá pra reclamar do barulho dos fumikomes. Aí na ocasião meu pai atendeu o interfone e ele falou: não, desculpa, que meus filhos estão batendo figurinha aqui. A culpa caiu não só pra mim, mas pro meu irmão também. Cara, batendo figurinha, muito bom. Nossa, é uma bomba, um tijolo que o cara tem na mão, né? Pra comparar bater uma figurinha com... Desses treinos que você fez no Japão, antes e depois, tem alguma coisa que você aproveitou quando você puxa o treino aqui pra gente no Band? Ou não deu pra aproveitar nada? Nosso nível não dá pra aproveitar o que fizeram lá? Assim, eu preciso pensar um pouquinho pra responder isso, porque, como eu comentei, na verdade, assim, no pré-campeonato, os treinos que a gente foi, eles não foram treinos, assim, não teve instrução, não teve uma pessoa puxando e falando, vamos fazer Kirikashi. Não, Kirikashi não é assim. Vamos fazer meio time, assim, assado. Não teve nesse sentido de instrução que a gente pode trazer para o treino do dia a dia da gente. Não teve isso. Foi mais Keiko, né? Mas, assim, o que eu trouxe, assim, de consciência do que a gente vê lá no Japão, e que eu acho que eu tenho tentado cobrar mais isso durante os nossos treinos, é a parte da intensidade, né? Que a mesma coisa que o Vitor comentou. Os atletas do Japão, principalmente os de ponta, o que faz o ponto deles ser um ippon mais claro, mais definido, é a intensidade, a forma como eles agem, como eles conduzem, não só durante a batida, mas antes e o depois. E é isso que eu acho que eu trouxe mais, assim, eu tenho cobrado mais, não só de mim, mas do pessoal que está treinando lá no Band, a preocupação nesse sentido, né? Eu acho que é uma das principais coisas que eu trouxe de lá. Legal. Nessa pegada da intensidade, lembra novamente o seminário do Roberto, né? Em que ele passava um exercício, né, pra treinar essa intensidade. Fazer o Kirikashi Hitoiki, só que não era pra fazer o máximo de batidas possível, era pra fazer o mínimo, pra você soltar tudo que cai nos primeiros golpes, de você fazer dar 4 batidas e não ter mais ar nos pulmões,
pra dar o último main. Acho que nos treinos do dia a dia, os treinos comuns de dojo do dia a dia, é uma das coisas que a gente peca, né? Acaba sendo automático. Vamos fazer treino de meio-ti, a gente bate lá 4, 5, 6 meio-ti, mas no automático. E não no sentido de sempre transformar aquele golpe no ippon. Porque se você está sempre acostumado a bater com intensidade, na hora H do Keiko ou do exame, quando for sair aquele golpe, vai sair intenso como você tem treinado, né? E eu acho que essa é a grande diferença. Muitas vezes a gente desperdiça durante o Shiai, a gente percebe, né? Você teve aquela oportunidade, mas você pegou um main fraco, você não teve movimento do corpo adequado, você não teve intensidade da partida adequada. Eu acho que isso é justamente a falta do costume de todos os golpes serem efetivos, de transformar todos os golpes do treino em golpes efetivos. Os golpes efetivos, eles são muito mais cansativos? Depende. Eu acho que depende do nível, né? Porque quando a gente fala para uma pessoa assim, mais iniciante para definir mais o golpe, o que ele enxerga é colocar mais força braçal. E muitas vezes o definido no alto nível, ele não é como o próprio Vitor exemplificou lá do Takanabe Sensei, né? Ele não é força no braço, mas é uma definição, uma firmeza do movimento do corpo e do Kiai, né? E não obrigatoriamente isso é mais cansativo. Para você buscar isso, você vai ter que tornar seu treino mais cansativo, puxar a intensidade dele sempre. Mas acho que para um evento Shiai, por exemplo, para você bater um main, naquele momento não vai ser mais desgastante, ele vai ser mais natural, né? Adrian, você quer contar como é que é o começo do Kendo do seu Kendo, na sua versão? Eu comecei a treinar aos 14 anos, em 2002, outubro de 2002. Na realidade, já convite do próprio Edu. Ele já treinava desde fevereiro. Tava gostando do Kendo e por ser uma arte japonesa, ele achou que combinava comigo e tal, e me convidou para ir assistir. Nós estudávamos juntos na mesma escola. Eventualmente, no dia que eu fui, foi uma festa de confraternização de nascimento da Arisa, a terceira filha do Tadahito, né? Então, o meu período de Kendo coincide exatamente a idade dela. Eu fui assistir, gostei bastante, cheguei em casa, falei para meus pais que eu queria treinar Kendo, que eu fui assistir, que eu gostei. E foi aí que eu fui descobrir que meu pai já tinha treinado Kendo no Japão, quando ele era adolescente, né, antes de vir ao Brasil. E que, inclusive, ele treinou um período aqui no Brasil. Foi só depois que eu fui conhecer, que eu fui comentar, que eu fui descobrir isso. Então, assim, diferente do que o Edu comentou, ele havia comentado que eu já conhecia o Kendo, que meu pai tinha indicado para eu ir e tal, mas foi o contrário. Eu fui assistir, gostei e fui pedir autorização para começar a treinar e eles apoiaram bastante nesse sentido. E desde então, nunca mais eu parei de treinar, né? Diferentemente de algumas que vocês já entrevistaram aí. Eu não tive um tempo de parada, né? Desde que eu comecei, sempre gostei muito, me identifiquei muito com o estilo do Kendo, com a questão do Reiho, do respeito, disciplina. Elas são bastante, bate bastante com a minha personalidade. Então, desde que comecei, sempre estive treinando bastante. Nunca nenhuma lesão te atrapalhou pra você se afastar do Kendo por um período? Não precisou nesse período todo? Então, eu tive uma lesão bastante semelhante ao que o Kendi teve, né? Ele teve recentemente aí, no fim do ano passado, fascite plantar. Mas eu tive no lado direito do Fumikome. O meu pé direito, o meu calcanhar direito, só de encostar no chão doía muito. Eu acordava com ele super dolorido, até pra andar era muito ruim. Fiz ressonância e tal, e era realmente fascite plantar. Tava tomando alguns anti-inflamatórios e tal. E só que nesse período eu não queria parar de nada. Aí que na verdade veio a primeira oportunidade que eu pensei, assim, de poderia treinar Jodan, né, nesse período. E como a gente já tinha uma referência no nosso dojo, né, o Tadahito, isso foi há 4 ou 5 anos atrás. Então, como eu não conseguia bater o Fumikome com o pé direito, eu resolvi levantar o Jodan. Então eu passei lá 6 meses, talvez menos, uns 4, 5 meses treinando e lutando de Jodan, né. E essa tinha sido meu primeiro contato com o Jodan. Aí quando passou esse problema da fascite plantar no pé direito, eu voltei ao Jodan. Então, assim, em todo esse período não teve, que eu me lembre, assim... teve sim, eu tive um dedo quebrado nesse período, mas não afetou muito. Não perdi muito tempo desse período, né? Eu consegui manter uma boa continuidade nos treinos. E essa história que você corrigia seus colegas de treino quando era Shoshinsha? Talvez tenha sido verdade, né? Porque, não sei.
Não é por nada que eu tenho aí. Colocaram o apelido de o mais chato do Kendo. Verdade. Mas também, ao mesmo tempo, você tem que pensar o seguinte: um dos meus contemporâneos ali é o Vitor. Então eu tinha uma referência péssima ali, né? Mas, não, brincadeiras à parte, eu sempre fui bastante detalhista nesse sentido. Detalhista e olhos bem críticos, né? Com o que eu aprendia, com o que eu era ensinado, e que eu tentava corrigir em mim mesmo, eu via que os outros estavam fazendo errado. E eu, às vezes, comentava, de fato. Provavelmente devo ter comentado, de fato, algumas coisas pros colegas aí de treino. Voltando um pouquinho às perguntas do programa passado, a gente entrou bem na parte das dificuldades. Você sentiu dificuldade em algum momento no Kendo que te fez assim parar pra pensar, "Ai, será que eu continuo? Será que eu não continuo?" Ou algum momento marcante? Eu acho que em nenhum momento eu aventei essa possibilidade de parar. Mas assim, eu lembro quando eu comecei a treinar Kendo, eu lembro que uma das grandes dificuldades que eu achei assim, muito difícil de sincronizar era o Choyaku Suburi. Fazer o movimento rápido do Suburi e mantendo a sincronia dos braços e das pernas. Eu tenho isso bastante marcado na cabeça, assim, de ter sofrido um pouco para conseguir corrigir e ter, assim, pedido a ajuda do Tadahito, assim, sugestões de como fazer, assim, explicações para tentar corrigir isso. Mas fora isso, dificuldade no Kendo, todo mundo tem, né? E a todo instante que você vai evoluindo, vão surgir barreiras que você tem que superar e que são, muitas vezes, para muitas pessoas, são pontos de desistência, né? E eu lembro bastante que, na época do Nidan, assim, eu gostava de bater bastante Kotemen, bastante Men. Mas teve um determinado momento que eu perdi a confiança no Men. Eu não sei porquê, mas talvez numa mudança de maturidade do Kendo, eu tenha tentado mudar a minha forma de lutar. E nesse período, chegou uma hora que eu não tinha confiança. Eu não conseguia sair no meio. Isso foi uma grande dificuldade que eu tentava superar, principalmente porque a forma como eu luto, eu sou muito mais dependente do main, né? Não costumo muito bater outros Waza, né? O meu Otokuyu Waza é o main. Então, né, nesse período que eu não tinha confiança em bater no main, de sair no main, foi bastante, assim, um obstáculo, assim, para superar, para recuperar essa confiança. E você lembra o que você fez pra superar isso tudo? Lembro. Treino, treino, treino. Não tem segredo, né? Acho que qualquer arte marcial, você não aprende da noite pro dia. Todos os treinos eu focava em tentar acertar o main, nos treinos de main, em conseguir acertar o main mais adequado e eventualmente acho que a confiança foi ressurgindo e passou a ser deixou de ser um medo. Claro que a gente não sai no main sem pensar, né? Não é porque eu perdi o medo que eu vou sair no main à toa, mas naquela época eu lembro que eu via a oportunidade e parava, porque eu não tinha essa confiança. Aí foi mantendo os treinos, na quantidade dos treinos, isso foi, eu consegui superando isso. Uma coisa que o Vitinho falou, que eu lembrei, que ele falou assim, que eu já coloquei o bogo do meu pai pra ficar batendo nele também, mano, tadinho. Enfiar uns panos dentro do cotê, assim, ó, pra doer menos, coitado. A gente não pegou a parte que eu perguntei pro Adrian, né? Como é que foi colocar o bogo pela primeira vez? Que isso já foi gravado, não foi gravado, mas a gente conversou. Que você contou essa história pela primeira vez no Umbirodô, né? Depois do treino. Que a Mamá tinha te perguntado, né? Do Bunkyo. Meu, por que vocês do Bandeirantes batem tão forte, né? E você contou da sua primeira experiência com o bogo. A primeira experiência, acho que é marcante para todo mundo, né? Acho que para todas as pessoas que você for perguntar, tirando, claro, aquelas que começaram muito crianças, acho que vão lembrar do primeiro treino, né? Que é um mundo bem diferente, né? Um dia você tá ali só de Kikugi Hakama e quando você coloca o bogo, de repente você tá com 6 quilos a mais, enclausurado dentro do main, sem conseguir respirar e enxergar nada. Então, assim, foi marcante. E como foi com o Edu, com o Guiguito, o Ebihara Sensei foi quem me emprestou o bogo dele para treinar. E eu lembro que depois de fazer alguns kirikashis, alguns ipomigi, eventualmente eu caí
assim, o meu IT, né, a pessoa com quem eu treinei era o Takahata Sensei, que estava conduzindo o treino, e foi treino de main UT, 6 vezes main UT. Primeiro main foi uma das, provavelmente acho que o pior main que eu tomei na minha vida, porque eu tomei o main, tudo ficou verde, a visão ficou verde. Eu tomei o main, ele passou, eu fiquei perdido, assim, eu não sabia o que fazer. Eventualmente eu virei de motor de novo, tomei 6 main, já não sabia o que fazer, tava torcendo pelo Ipomigi, aí o Takahata Sensei foi lá explicar algumas coisas que o pessoal fez errado no meio e quando ele voltou ele esqueceu do Ipomigi, e foi 6 Kotemen. E o Takahata Sensei era um sensei que, por treinar IA e por sempre levar o Kendo, assim, aquele Kendo de vida ou morte, de corte, né, sempre bateu bastante firme. Para quem treinar pela primeira vez, com a cabeça ali molinha, o braço molinho, a batida dele era excepcionalmente dolorida. Então nesse sentido foi muito marcante. Foram 6 main, depois 6 Kotemen. Eu saí com o braço inchado, com a cabeça com calo na cabeça, que acho que até hoje tá aqui. E na verdade o calo acho que cresceu para todos os lados, a cabeça cresceu, mas... tudo culpa dos main UT do Kendo. Uma pergunta. Bom, 14 anos de Kendo e bastante experiência. O que você falaria para uma pessoa que pensa em desistir Kendo? Vale a pena para ela? O que valeria a pena para ela continuar Kendo e superar as dificuldades que eventualmente ela está encontrando para um ganho futuro? Por que treinar Kendo assim para o resto da vida, por exemplo? Antes de mais nada, eu acho que 14 anos não é muita experiência. Eu acho que no universo do Kendo, 14 anos ainda está engateando, comparado às pessoas de ponta, né? Mas é uma pergunta muito difícil. Eu acho que o Kendo, ele é uma arte marcial que cobra bastante da pessoa, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E eu acho que não são palavras que convencem uma pessoa a continuar. Eu acho que ela se identifica ou não com a arte, tanto com a parte de cortesia, a parte de disciplina, a parte de Reihona, que o Kendi já comentou em episódios passados aí, mas essa visão de retidão do caráter, né, das pessoas que estão em Kendo é muito dependente de você estar alinhado ou não a essa forma de viver. Então, assim, eu acho que eu não tenho, a pergunta que você fez, eu não tenho uma resposta. Eu acho que eu não tenho uma palavra assim que eu diria para tentar convencer alguém a continuar treinando Kendo. Eu acho que ela vem da vontade própria mesmo. Vou pensar um dia, mas hoje eu não tenho uma resposta. Você já teve colegas assim de treino que pararam e atletas bons, né? Que por motivos pessoais ou de trabalho, você chegou a falar alguma coisa para elas nesse sentido ou não? Eu não lembro, não me recordo não de tentar convencer pessoas a voltar a treinar. Assim, muitas vezes é uma questão de prioridade e que, de uma certa forma, respeitar a prioridade que ele colocou. Tem muita gente que prioriza, eu quero crescer na minha vida profissional e foca, né? Porque em qualquer arte marcial, qualquer atividade que você prima a técnica, você precisa ter uma disciplina. E a gente treina, né, 3 vezes por semana. Pelo menos 3 vezes por semana, tirando os dias que a gente vai visitar, eventualmente os treinos da seleção e tal. Então, assim, você tem que reservar o tempo da sua vida para você treinar o Kendo. Né? De 7 dias da semana, 3 noites minhas são comprometidas por causa do Kendo. Então, acho que é uma questão de prioridade. Tem gente que prefere, num determinado momento da vida, parar de treinar Kendo para fazer, sei lá, uma especialização, um mestrado, um curso profissionalizante num período noturno e acaba não indo aos treinos. Eventualmente, isso pode levar a ele a nunca mais voltar ao treino. Né? Você, como um sensei jovem, o que você vê no futuro do Kendo? Você acha que vão ter novos senseis para continuar ensinando? Porque eu vejo o treino passado, por exemplo, terça-feira você estava bem sobrecarregado, né? Puxando tanto o treino dos Xuxinchas, o treino das crianças com Bogo e do pessoal com Bogo. Como você vê o futuro do Kendo? Haverão pessoas para continuar esse legado? Primeiro que eu acho que Sensei é Ebihara Sensei, né, no nosso dojo. Yamada Sensei, Ebihara Sensei, Gojima Sensei, Fukami Sensei. São as pessoas têm mais tempo de Kendo. Eventualmente, tanto eu quanto o Edu Setsu, a gente obteve a graduação de quinto Dan e a gente sempre tá lá do lado dos senseis, mas eu acho que Sensei, na verdade, é aquela pessoa que, no meu ponto de vista, o Sensei não é a pessoa que obteve a graduação. Sensei é aquela pessoa que conduz e passa a ser uma referência. E que sabe criar novas gerações, consegue criar novas gerações. Então, ainda não me vejo nesse sentido. Quando for mais velho,
quando deixar de ser jovem, como você comentou, eu acho que eventualmente vou passar a ser um sensei, mas assim, eu acho que assim, no atual cenário tem menos gente praticando do que o passado, tem menos jovens crescendo rapidamente do que no passado, mas ao mesmo tempo as pessoas que hoje, que são jovens e têm obtido graduação de 4º, 5º, 6º dan, eu acho que essas pessoas, a maioria, vai continuar a treinar. Então, as pessoas para conduzir vai ter, eu acho. O que me preocupa é o fato, né, de não ter continuidade dos atletas jovens. A gente vê bastante criança, por exemplo, no MIE, mas são crianças que são filhos de japoneses que daqui 2, 3 anos vão estar voltando pro país natal deles. Tem crianças no Suzano, Fukuhako, assim, são filhos de atletas que já treinaram. Assim, se eles mantiverem focados, firmes em manter os filhos a treinar, possivelmente eles vão continuar, mas sempre tem um período da adolescência, né, chegar nos 14, 15 anos, que eles têm outros interesses, e o Kendo, por ser rigoroso nesse sentido, e pela educação das crianças ter mudado bastante nos últimos anos, né, deles terem mais liberdade, menos esse sentido, essa noção de respeito, de ouvir os mais velhos, destoa um pouco com a natureza do Kendo. Então, sim, de certa forma é preocupante assim, o futuro. Eu não sei se o adequado seria a forma dos treinos se adequarem, moldarem com a consciência das crianças de hoje em dia, ou se a gente deveria continuar com a tradição e ter a possibilidade de reduzir a quantidade de jovens atletas. É uma questão aí que eu acho que os responsáveis, não só do Kendo do Brasil, mas no Kendo mundial, tem que discutir aí, né? Porque no Japão é fácil, as crianças já são criadas dentro dessa cultura e os pais colocam para treinar. Só que a maioria dos que praticavam antigamente aqui no Brasil eram os filhos dos japoneses, né? Uma geração bem próxima. Agora a gente tá vendo que nós temos que ensinar para os filhos dos brasileiros. Nesse sentido, é complicado, assim. Da mesma forma, na verdade, as pessoas que treinam na Europa, nos Estados Unidos, também estão tendo que ensinar para os filhos dos europeus, os filhos dos americanos. Mas lá eles têm uma cultura diferente da nossa, né? Aqui a gente parece a cultura do sou mais esperto, sou melhor. E isso é um pouco diferente, destoa do que a gente busca no Kendo, né? Então, realmente, assim, é difícil a gente contradizer com a educação que eles têm dentro de casa. Essa é uma das grandes barreiras que a gente tem que superar, mas lembrando, né, que um dos objetivos do Kendo é aprimorar o caráter através do treino com a espada. A gente não pode desistir disso, a gente tem que insistir nesse sentido e fazer com que as gerações atuais que foram criadas no Kendo tenham influências para as próximas gerações e isso, a longo prazo, vire algo melhor, né? A gente não vai conseguir naturalmente mexer nisso no curto prazo, mas tentar pelo menos afetar aqueles que estão ao nosso redor para que a próxima geração seja melhorada e isso torne-se uma evolução. Isso é uma das coisas que me preocupa no Kendo do Brasil, sabia? Você não tem base, você tem muito atleta de ponta aí no Brasil, só que eu não vejo muito mais criançada, muito mais Shonin-dan. Antes dos campeonatos infantil, mesmo na nossa época, que já não tinha tanto quanto comparado à época do Tadahito, né? Do jeito que ele fala pra gente, tinha uma caralhada de Shonin-dan, tinha muito Ikkyo, tinha muito infantil juvenil. Agora você não vê tanto mais, né? Você vê o pessoal graduando, subindo, e parece que não vê ninguém atrás. Parece que os atletas de ponta no Brasil precisam fazer filho. Boa. Tá precisando aí. Tá precisando de mais Vítors aí. É um brincalhão. Estragar a população aqui, né? Então, você comentou que tem praticamente o mesmo número de atletas aí na Austrália comparado aqui com o Brasil. A proporção de jovens é maior aí? Acho que a proporção faixa etária aqui é a mesma. A gente quase não tem infantil juvenil aqui, mas você tem muito Ikkyo Shonin-dan aqui. Então você ainda tem uma base muito grande. Você tem menos atletas Sandan, Yondan e Jo assim, e mais atletas Shonin-dan. Então você consegue criar uma base, criar os próximos atletas, criar a próxima seleção australiana. Eu não estou vendo tanta peça de reposição no Brasil. Eu acho que você não tem tanta competição,
tanta peça de oposição no Brasil. Eu acho que essa é a minha vista. O Adrian fez toda a seletiva, né? Eu acho que ele pode falar dessa visão também. Antes de comentar, você disse que tem bastante Shonidan, mas esses Shonidan são jovens? São adolescentes? Sim, você vai ter aí uma faixa de... Aqui você não tem muito 17 anos abaixo. Todo mundo que entra no Kendo assim, você vê entrar com aí os 16, 17, 18 anos, é um pessoal que já está saindo do colegial, entrando para a universidade, porque é a faixa geral de idade da Austrália. Então é os amigos dos amigos que vão entrando. A UTS começou domingo passado com um novo programa de crianças no Kendo. Isso é uma coisa que está espalhando agora a UTS. Então você vê um monte de criancinha balançando bambu. É bem legal. Mas é um programa totalmente novo. Aqui você não vê infantil e juvenil. Não vê. Mirim infantil, aliás. Você vê juvenil acima só. Isso aí me lembra uma vez uma conversa que eu tive com o Kakai Sensei, um dia que a gente tava chegando, naquela época que eu ficava com a chave pra abrir, né, o dojo. Só tava eu e ele, aí a gente tava subindo a escada, a gente tava conversando, aí eu comentei que uma ex-namorada, ela tava reclamando do horário do treino, né, que nosso treino era de sexta e sábado, sexta à noite, sábado à tarde, não sei o que, e eu comentei com ele. Aí ele falou, arranja outra namorada, porque ele falou assim, a diferença de cultura é muito grande, né, porque... Aqui no Brasil, se você treina nessa hora, puta, que bosta, porque é um horário ruim. Diferente da cultura do japonês, assim, pô, se você treina, mesmo que é num horário considerado aqui pra gente do Brasil ruim, lá o pessoal fica feliz porque você tem a oportunidade de treinar, você tem saúde pra poder treinar, você tem um lugar pra poder treinar. Diferente daqui. Aqui os caras falam, puta, que bosta, é um horário ruim, mata a vida social, não sei o quê. E aí ele tava falando mais ou menos isso daí, né, na verdade, é tudo diferença de cultura. Pois é, muitos veem assim, ao invés de eu sair pra balada, eu tô aqui treinando. Mas nesse sentido, assim, eu sempre pensei do outro lado, assim, que o nosso treino nunca foi tão tarde, né? Ele termina lá 10 horas, 11 horas, e se você quer sair pro barzinho, pra balada, você tem um tempo pra sair depois. Assim como depois do treino, a gente sempre teve, desde que a gente começou a fazer a confraternização, né, entre a gente depois do treino, passa também a ser um social, não só um social entre as pessoas que praticam, mas com a finalidade de você discutir coisas mais Banais. mais a fundo do que então, né? Não, também banais, a gente fala bastante besteira, lógico, mas ao mesmo A gente tempo fala besteira? Como assim, cara? 90% de besteira, eu diria. Mas muitas vezes a disso. gente tem uma conversa séria aí que não só de Kendo, né, mas coisas de sociedade, coisas de política. Eu acho que isso também é importante para a formação das pessoas, né? É que eu acho que é difícil para quem não tá envolvido no Kendo entender isso daí, por exemplo. Para você é mais fácil porque a sua mulher também pratica, também vai, mas para quem tem uma namorada que não está, ou uma mulher que não está envolvida, ou uma família que não conhece, não se envolve, é mais difícil de você explicar, de você fazer as pessoas entenderem, aceitarem e condizer a agenda deles com o horário do nosso treino, né? Eu já senti isso algumas vezes, por exemplo. Idem. Sim, realmente. Eu fui criado num ambiente nipônico, né? Por ser filho de japoneses, já fui criado realmente nessa disciplina, nesse costume. Então, para mim, realmente não é nenhum baque, mas certamente, para muitos brasileiros como você, Daniel e o Douglas, é uma mudança talvez um pouco radical aí de cultura, né? Eu não diria nem assim em casa, né? Que em casa sempre foi tranquilo. O problema é quando você começa a se relacionar com outra pessoa que tem outro tipo de criação, que tem outros costumes, que tem outras atividades. É difícil você conseguir fazer a pessoa enxergar do mesmo jeito que você, assim, porque eu gosto muito também do Kendo. A vez que eu precisei parar foi por conta de trabalho, né? Não foi porque eu quis. Então, se dependesse da minha vontade, eu também não tinha parado nunca. Mas é difícil você fazer a outra pessoa entender o quão importante é você comparecer todos os dias, né? E não só, mas você já foi tal dia, deixa hoje, não vai hoje, ou vai amanhã, não vai hoje. Isso eu acho um pouco difícil de fazer a pessoa entender e enxergar o quanto aquilo é importante, não só para você, para as outras pessoas que treinam também. Então,
Isso daí é uma coisa que não sei se de repente mudando o horário do treino isso seria amenizado, ou até para mais crianças, mais adolescentes, não sei, mas eu senti bastante dificuldade em mostrar para os outros o quanto isso me afeta e o quanto isso me atrapalha, por exemplo. Isso é uma coisa a ser discutida, por exemplo, o horário de treino. Na maioria, em todos os lugares, né, ele é feito à noite ou nos fins de semana. Porque Kendo não é uma profissão, né, dar aula de Kendo. As pessoas que dão aula de Kendo são praticantes comuns que têm a sua vida paralela, profissional, e praticam Kendo. Tô errado? Não, acho que é normal também, porque Kendo é uma atividade física, tudo bem, é uma arte marcial, mas uma atividade física como as outras também. As pessoas têm tempo à noite, justamente por não ser uma profissão aqui no Brasil, né? Não tem muito como fugir, eu acho. Treinos matinais, de tarde, são impossíveis, né? Porque, o sensei provavelmente tá no trabalho. E também não faz parte da nossa grade curricular na escola, que nem faz no Japão, por exemplo, né? Ter uma arte marcial. Sim. O fato de ser uma arte marcial totalmente por hobby realmente impede qualquer treino às tardes, né? E em todos os dojos tem à noite porque é o horário que as pessoas conseguem disponibilizar dentro da sua vida profissional, como você comentou, para ir treinar. Eventualmente a gente tem dojos que treinam de fins de semanas de manhã, tentando afetar menos essa questão de vida social. Eu já não sei o que é melhor, assim. Eu particularmente, se o treino fosse sábado de manhã, eu acho que eu teria mais dificuldade de participar do que o sábado à noite. Mas aí é em função da sua rotina, né? Normalmente as pessoas só trabalham, né, de segunda a sexta, e as coisas para fazer em casa deixam pro final de semana, deixam pro sábado. Então é o que você falou. Acho que a noite é o horário mais fácil, mais livre. Para crianças, assim, que é um dos motivos, um dos pontos que a gente tem discutido aí, que falta quantidade e continuidade, talvez se existisse treinos à tarde, seria mais fácil de mantê-los, né? Porque muitas vezes os pais deixam de levar as crianças à noite para treinar, porque não querem que eles tenham sono afetado, para no dia seguinte eles estarem dispostos para ir para a escola e tudo mais. Mas não tem jeito, pelo fato de não ser profissional, mesmo os senseis mais velhos, mesmo aqueles que já aposentaram, muitos mantêm uma vida profissional após a aposentadoria, né? Então não teria gente para conduzir os treinos, assim como acho que não teria quantidade de pessoas para transformar num treino, né? A não ser que fossem muitas crianças. E assim, não tem divulgação suficiente para você formar uma turma de crianças num período da tarde que justifique a presença de um ou mais senseis. Bom, levando tudo isso em consideração, dessa dificuldade, você, Adrian e Sanches e Douglas, vocês acham que, mesmo assim, com essa incompatibilidade, né, do Kendo e da vida, em certos aspectos, vale a pena continuar treinando? Assim, eu acho que a sua pergunta, para mim, não cabe muito bem. Não é questão de valer a pena. Eu acho que é uma questão já virou para mim uma questão de necessidade. Eu cheguei num ponto que, se eu abandonar o Kendo, talvez eu me perca em alguns sentidos na vida. O Douglas havia me perguntado se em nenhum momento eu parei de treinar tal, por questões físicas, mas teve um período que eu não estava muito presente no treino por causa do trabalho. Ficava até mais tarde no trabalho e acabava não dando tempo de ir pro treino. Eu lembro, assim, eu senti bastante nesse período que meu nível de estresse estava subindo muito. Não só pelo fato de eu não estar treinando e não estar evoluindo, mas pelo fato de que, enquanto a gente está treinando lá, a gente realmente esquece o que está acontecendo no mundo, né? No seu trabalho, na vida de estudante ou o que quer que seja. Durante o treino você está focado naquele treino e depois tem a endorfina, né? Tem a sensação de satisfação. Então, tudo aquele estresse acumulado durante o dia, muitas vezes no treino some, você sai de cabeça limpa, cabeça vazia. E eu acho que se eu perder isso hoje, vai me afetar muito e eu acho que eu entraria num ritmo assim, alucinado de trabalho e não daria muito certo. Eu pensaria ao contrário, vale a pena deixar de treinar para fazer alguma outra coisa? Para mim, hoje não vale. Não tem nada que tenha uma prioridade maior do que o treino. Os dias reservados para o treino, não tem nenhuma outra coisa que tenha prioridade maior. Mas você não poderia substituir por uma outra atividade física? Eu já faço outra atividade física, né? Já corri por um tempo, comecei a fazer crossfit e tal. Mas durante os exercícios, o seu objetivo ali é só uma questão física, né? É uma questão, você não tem
eu acho que não tanto quanto você tem numa arte marcial, as dificuldades mentais, psicológicas, de você tentar superar, de você estudar, pensar, é uma forma de melhorar aquilo que você está fazendo. Então, eu acho difícil também parar, só se fosse uma coisa, alguma incapacidade física de continuar. Esse período que eu tive afastado, assim, uma coisa que sempre me incomodava muito de não estar treinando era aquilo que a gente tinha prometido para o Takahashi Sensei, né, que ele tinha pedido, para a gente não deixar de treinar, que enquanto a gente estivesse treinando, ele ia estar vivo e os ensinamentos que ele tinha passado para a gente não iam morrer e tal. Então isso era uma coisa que me incomodava muito, não estar conseguindo ir treinar. Então eu também não vejo possibilidade, assim, a não ser que seja, né, tem algum problema físico, algum problema de saúde que realmente me impossibilite de treinar, mas também não passa pela minha cabeça parar, nem substituir por outra coisa, nem outra arte marcial, nem nada. Também não vejo possibilidade disso acontecer. Eu já parei algumas vezes por causa de lesão, mas também eu sou magrinho, né? Pra ficar magrinho tem que dar uns 15 ainda. Mas no período que eu parei, não parei de pensar no Kendo. Então, fiquei, sei lá, 4 meses, 5 meses, 6 meses parado. E não consegui parar de pensar que eu estava deixando de evoluir, estava deixando de melhorar, que meus colegas estavam melhorando e quando eu voltasse ia ser mais difícil. Essas coisas não saíram da minha cabeça, né? Então, tentar se adaptar ao treino, eu acho, superar essas dificuldades, eu acho importante, assim. Pelo menos é o que eu tô tentando fazer. Também não achei outra atividade física que que focasse tanto e que eu conseguisse esquecer realmente do resto do dia, dos problemas e focar naquelas 2 horas ali e sair com a cabeça limpa. Eu também não achei. E você, Kendi? Eu tenho essa história de eu não comecei a treinar no Band, não comecei a treinar Kendo, né, propriamente dito. E teve um momento da minha vida que deu pausa, né, quando eu entrei na faculdade. Mas na minha cabeça nunca foi, não, eu vou parar. Na verdade, como eu disse, eu vou dar uma pausa. O Kendo vai sempre tá lá. E eu vou poder retornar quando as coisas estiverem estáveis. Então, você não tem como você largar isso, né? Se você largar isso, você tá deixando de ser também você mesmo. Então foi isso aí, galera. Esse foi o episódio número 6 do Faitou Podcast. Foi num tom mais sério. Não foi muito engraçadinho, mas a gente conseguiu abordar questões bem profundas do Kendo. Os nossos participantes foram... Agora eu tenho que falar alguma coisa? Agora tinha que esperar o cara acabar de falar, né, porra? O cara ficou 3 minutos quieto. Fica 3 minutos. Os nossos novos participantes. Porra, velho. Então acho que Tchau, pulou galera, a ligação valeu. aí. Tchau. Valeu, galera. Valeu mesmo por ter me recebido aí. Um prazerzaço falar com vocês. Vim me defender aqui do Xoxincha do Amor. Eduardo Domuzete falando merda de mim. Te pegar, rapaz. Te pegar. E aí, é isso aí. Bora pra próximo podcast aí. Vitinho, você é querido, tá? Só que não. Eu gostaria de agradecer aí ao Kendi e ao Douglas o convite para participar no 6º capítulo. Achei bastante interessante como comentar a iniciativa de vocês aí. Eu não tinha muito costume de ouvir o podcast, mas eu comecei a ouvir o de vocês e acabei ouvindo todos de uma vez. Teve alguns realmente com tons mais sérios, outros mais hilários aí, como foi o último capítulo. Eu acho que isso dá uma variedade interessante ao podcast. E, eventualmente, algum outro dia, se me convidarem, podemos participar num assunto menos sério aí, né? Com certeza. Demorou. Com Já certeza. tem um episódio favorito?
Eu gostei bastante do capítulo que o Xavier fez a analogia com o Karatê. E também o último, que foi o mais hilário aí, foi bastante engraçado. Eu tava ouvindo durante o trabalho e muitas vezes eu me pegava rindo sozinho ali. De bobo. Legal, fico contente com as palavras do Sensei. Amanhã eu farei Tatikiri. Sensei, Ibihara Sensei. Tá bom. Mas Tatigiri. Mas o Tatikiri fica mantido, né? Vou tomar o cuidado de avisar o Ibihara Sensei que você precisa de Tatigiri. Tá bem, eu tentei me livrar. No próximo episódio eu conto como é que foi. Tchau. Falou. Beleza, pessoal. Até amanhã. Até o treino amanhã. Beleza. Já tenho Bora, o texto né, pronto, cara. Já tenho o texto pronto, já. Eu já vim com um monte de coisa anotada. Falar do Edu, que você tá de brincadeira que os caras falaram de Tinder. O Xoxincha não veio falar de Tinder e de ligação. Puta que eu pariu. Só aí no Brasil mesmo. Isso, várzea. Meu querido. Vamos lá, vamos repetir as perguntas. Vitinho, como é que você começou? Primeiros campeonatos, seminário, blá 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 blá. Fala galera, bom dia, Vitor Taranto aqui. Vamos aí, Faitou Podcast, o primeiro podcast de Kendo do Brasil. Na Austrália agora, Sydney, meio-dia e 10 minutos passados do meio-dia. Tá na hora Você do fala almoço da aqui. UTS? UTS, Universidade de Tecnologia de Sydney, onde eu estou fazendo meu Você treina doutorado. aí, então? Treino aqui na UTS mesmo. Em que sala você está agora? No Você está na feriado. Copa? Na sala comunal? Agora, Como é que é? eu tô exatamente na sala comunal da UTS. Todo andar ele tem um foyer. Ele tem uma sala grandona. Qual que é o seu alojamento? onde É Grifinória fica- aí, é isso? É a Grifinória? Não, eu acho que é. Eu sou, Eu acho que é Lufa-Lufa. eu sou da Lufa-Lufa. Acho que é mais Sonserina, hein? Pô, cara, É Lufa-Lufa, cara. tem que ouvir o Pouca Sombra me zoar ainda. Puta que eu pariu. Essa parte você pode tirar da Bateu gravação. Bateu um peso na consciência, né? Mas corta aqui que tava livre. Então, Vitinho, você pode ficar, beleza? Bateu um peso na consciência. agora. Já vai ficar no making off, né? Beleza, tranquilo. Ai, caralho. A melhor parte que você falou, eu não gravei. Qual? Porra. Viado, nem brinca com essas coisas, velho. Daqui a. Aliás, Vai pro seminário? agora eu. Você gravou o São seminário, 10 Kendi? Boa, pergunta. Fala do seminário, pergunta do seminário.